Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês, aluno novo no Bang. Esse aí é o Chico, um filhote de SRD de por volta de uns 8 meses a um ano, tá? Ele começou hoje na escola do Bangalô, então, como sempre, a gente gosta de introduzir o equipamento que a gente vai utilizar para guiá-lo ao longo do treino, ao longo do dia a dia, ao longo das tarefas, né? Fazer xixi, no momento da alimentação e por aí vai, né? É o principal instrumento de comunicação e direcionamento que a gente usa para qualquer cachorro. Então, no caso, eu estou fazendo a introdução da Proncolor, tá? Então, esse é o equipamento que a gente usa, o equipamento que a gente gosta, é um dos mais seguros que se tem. Mas, claro, o cachorro precisa ser adaptado a ele, tá? O Chico é um cachorro que nunca usou nenhuma guia de pressão no pescoço. Guia de pressão que eu digo pode ser tanto a Proncolor como a guia unificada, como outros modelos que tem no mercado, né, de pressão e relaxamento. Então, absolutamente qualquer coisa que a gente coloque no pescoço dele precisa de uma adaptação, tá? Então é exatamente isso que eu estou fazendo com a Prong. Eu quero que vocês observem bem para vocês verem como é suave, como é tranquilo fazer com que o cachorro associe a pressão que ele está sentindo no pescoço e como ele tem que fazer para soltar. Lembrando que a pressão, gente, não é tranco, não é enforcão, não é força em si, tá? Num simples toque na guia, numa simples esticada que ela dá em si, já existe uma pressão e eu quero mostrar para vocês agora o que eu tô te dizendo, tá? Então vocês vão reparar que ele tá bem perdidinho, ele é um cachorro bem que demonstra uma certa insegurança. Ele teve péssimas experiências, ele durante um tempo foi abandonado, depois há um mês atrás ele foi adotado e a tutora dele, pensando no melhor para ele, tentou colocar ele numa creche. Ele dessas de recriação. Sim, ele passou na avaliação, 6 dias depois ele teve uma reação com os cães e ele acabou sendo convidado a retirar. Então ele teve péssimas experiências porque nesses locais a maioria das pessoas são pessoas invasivas, na maioria desses locais existem muitos cães invasivos por conta da dinâmica do espaço, né? O que eles vendem são cães em momentos de recreação. Então sim, um cachorro que entra nesse espaço vai ser forçado a fazer a recreação, mesmo não gostando. E claro, quando os cães não gostam de alguma coisa, eles demonstram através de linguagens corporais, através de atitudes, e no caso dele ele rosnou, a pessoa tentou afastar ele direcionou a mordida para o monitor do caso e, claro, ele foi convidado a se retirar. Mas isso não me diz exatamente quem é o Chico em si. Sim, a gente já viu pelo histórico dele, pela conversa que tivemos com o tutor, quem é o Chico em si, mas a gente só vai conhecer mesmo a longo prazo. Então, para conhecer o Chico, a gente precisa fazer com que ele se adapte, para que ele possa de fato pertencer ao grupo aqui do Bang, tá? Tanto como nós humanos como os cães. E para isso eu preciso introduzir eles aos exercícios, preciso introduzir ele para dentro do contexto e tudo isso através da guia, tá? Então eu faço bem devagarzinho a pressão na guia. Se vocês repararem, a guia toda vez que ela esticar é quando a pressão está entrando. Então agora tá, esticou, ó, tá vendo? Uma pressãozinha, ele volta para mim, a guia relaxa. Então quando eu digo de pressão no pescoço do cachorro com a guia, é exatamente isso que vocês estão vendo. Sim, é extremamente sutil, sim, é por isso que eu gosto da Prong, tá? Por conta de cada grampo que ela tem na circunferência da coleira, ela distribui de uma forma uniforme a pressão e faz com que a gente use menos força ainda do que a guia unificada. Sim, a aparência dela é algo que realmente assusta, mas é eficaz. A eficácia do equipamento em si é algo que também nos chama a atenção do poder que ela nos dá de controlar nosso cachorro, tá? Então, vocês podem ver aí de novo, eu estou usando a alimentação do dia. Ele é um cachorro um tanto quanto desconfiado, então ele gosta de comida, ele se engaja com comida, mas ao mesmo tempo ele tem um certo receio. Então eu vou aproveitando esses pequenos momentos que ele se perde para colocar a pressão na guia, para criar já uma associação com ele que vai ter algo no pescoço para guiar ele, tá? Então eu não estou preocupado com posição de caminhada, eu não estou preocupado com absolutamente nada, apenas que ele entenda o que significa essa pressão que eu estou fazendo. Conforme ele vem para mim, a pressão relaxa e automaticamente eu já pago ele, tá? Então, de novo, vou esperar para mostrar para vocês. Você pode ver que agora ele está me acompanhando, ou seja, ele está entendendo em quais momentos a pressão na guia entra, ou seja, toda vez que ele se afasta existe uma pressão, toda vez que eu chamo ele existe uma pressão, é que nem agora, ó, pressão, ele veio até mim,
relaxou a pressão e ele é recompensado. Então a gente vai fazendo isso várias e várias vezes. Dessa forma, sim, existem cães que se adaptam super mais fácil, existem cães que dão muito mais show do que ele está dando em si, mas por ele ser tão um cachorro tão como eu posso, não é inseguro em si, mas assim, sabe, um cachorro sensívelzinho, ele é mais tranquilo, ele é um cachorro mais pacato, não adianta você ter pressa. Então tudo isso que eu estou fazendo com ele, eu quero que ele veja que realmente está acontecendo, que eu estou ali para direcionar ele, que toda essa dúvida que ele tem na cabeça, sou eu que estou ali para tirar a dúvida dele e com isso já criar um certo vínculo com ele, tá? Então, eu estou usando a comida do dia, estou usando a Proncolor e criando uma conexão com ele, tá? Ao longo desse vídeo a gente já vai evoluindo, então toda vez que eu paro ele, chamo, também existe a pressão, tá? Eu paro ele num ponto e trago, e aí a partir de agora eu começo a já direcionar ele para onde eu gosto que ele caminhe, tá? A velocidade que eu estou fazendo é algo bem devagarzinho, todas as passadas que eu estou dando é bem devagar. Isso é específico desse treino em si, eu acho que esse é o grande lance de quando a gente trabalha com cães. Sim, a gente faz o mesmo protocolo de ensino, sim, a gente usa os mesmos equipamentos, mas a forma com que desenrola os exercícios é particular de cada cachorro. Eu acho que esse é o grande feeling que difere cada profissional da capacidade de trazer resultado. É o feeling de você entender como deve ser feito tudo aquilo que você gosta de introduzir na rotina de um cachorro, mas na forma que seja mais agradável para aquele indivíduo e para que seja mais produtivo para o indivíduo, tá? Então vocês podem ver que eu vou começar a fazer voltinhas. Eu já encurtei um pouco mais a guia, porque eu não quero que o perímetro dele seja muito distante de mim, mas também já deixo um pouco mais do que eu gosto realmente de utilizar. Por quê? Porque eu não quero fazer pressão demais, tá? Um erro que eu fizer aí no exercício, ele acaba bugando, ele acaba entrando num estado onde ele tem dúvida se realmente eu estou ali para ajudar. Então tem que ser muito clínico em cães assim, tá? Para que justamente todo passo que a gente der sempre para frente e não tenha que voltar um pouco para trás. Sim, errar é humano, óbvio, eu posso errar em qualquer momento com ele, mas eu preciso entender exatamente o que preciso fazer de uma forma mais calma para que justamente a gente não tenha que voltar algumas casas para trás porque ele se assustou, porque ele acabou bugando, não entendeu o que eu queria, sentiu pressão demais e por aí vai. As coisas têm que acontecer de uma forma calma e leve, tá? Então vocês podem ver que ele já está mais engajado comigo agora, ele começa até a olhar um pouquinho mais para mim, é exatamente isso que eu quero. Não fiz nenhum trabalho de contato visual. Esse foi o primeiro contato assim que eu tive com ele durante o dia, então assim, os primeiros 10 minutos desse vídeo é exatamente isso que a gente está fazendo, o primeiro contato que eu tive com ele. Então é claro que as coisas têm que ser criadas aos poucos. Foi apenas um momento do primeiro treino, a gente pega mais ao longo do dia, ao longo da semana ele vai vir e ele tende a ficar mais engajado com a gente, ver que tudo isso faz parte do contexto, tá? Como eu falei, ele teve experiências ruins antes, então o fato dele estar um pouco cabreiro, o fato dele estar um pouco com uma certa dúvida do que vai acontecer no ambiente é por conta de, tipo, as últimas experiências que ele teve foi assim, cães invadindo espaço. Então, nesse local que eu tô trabalhando com ele, a câmera não tá pegando, mas a gente tá com 3 cães que estavam na escola, no caso o Santista, a Julie e o Zeus, que tá em treinamento intensivo. Então, o cachorro normalmente nos primeiros instantes ele acaba observando bastante, tentando entender exatamente quem é quem dentro desse contexto e como funciona esse contexto, tá? Então por isso que é o primeiro contato que a gente tem com os cães é muito importante da gente fazer exatamente o que a gente quer com eles, tá? Dentro do tempo deles, é óbvio. Porque assim, se a gente chega para ele, no caso do Chico, e para ele se sentir confortável, dar mais liberdade, faz com que ele se sinta... Sabe quando a gente força uma relação? Ele vai falar, opa, aqui é do jeito que funciona comigo, aqui eu posso fazer as coisas que eu quero e a gente vai para um caminho que é completamente desnecessário porque lá na frente eu vou ter que ajustar aquilo que eu permiti com que ele fizesse. Então é muito mais fácil no começo, quando a gente pega a mão na guia, já começa a mostrar para o cachorro como funcionam as regras do dia a dia, da escola, da nossa relação, se torna muito mais fácil do cachorro entender o seu papel e começar a entrar em si dentro desse time que já é formado e ele vai ter a posição dele, tá? Mas é esse vídeo assim que eu queria mostrar para vocês verem como a introdução da Prong é algo simples. A gente tenta explicar aqui o máximo para vocês, mas acho que visualmente é mais fácil de vocês observarem. Aí vocês podem ver que ele já está na posição que eu gosto de caminhar, atrás de mim. Sim, ele se perde um pouquinho, mas
Para um primeiro contato, primeira vez que eu estou trabalhando com esse cachorro, já está ótimo. Sim, a gente vai trabalhar, como sempre, bastante aqui no Bangalô, principalmente porque ele tem medo de moto, de barulhos, então eu quero deixar muito claro para ele como funciona a caminhada, para que no dia que a gente possa ir para a rua ele tenha a melhor experiência. Sim, o equipamento facilita para a gente, mas a gente tem que também saber o momento certo de dar um passo para frente, ir para a rua e por aí vai. Eu não tenho a menor pressa, eu quero que seja feito de uma forma que tenha sucesso a caminhada dele, tanto com a gente quanto com o tutor, então a gente vai fazer bastante trabalho aqui com guia, tá bom? É isso, gente. Esse é o Chico. Espero que vocês tenham gostado e deixa um like pra gente. Valeu!